cultural que a linguagem acha para explicar determinadas questões Fenômenos da que vida. aconteceram. Fenômenos, por exemplo. Você pode dizer assim para mim, alguém pode estar nos ouvindo agora e dizer assim, mas eu vi uma pessoa toda contorcida, com uma força descomunal, com uma voz gutural. Eu vi, como você me explica? Tá, isso é um fenômeno. Né? Então, eu não estou aqui negando o fenômeno. Eu estou negando a nominação do fenômeno. Porque isso que você viu e você chama, nomina de uma forma, no outro espaço religioso, eles vão dar outro nome para o mesmo fenômeno. Tem o fenômeno da natureza, o fenômeno psíquico. Você entendeu? Tem doenças psicossomáticas, né? Pronto. Né? Então, assim, eu não estou aqui negando o fenômeno. O que eu estou questionando é o nome que se dá a esse fenômeno. Porque o nome que você dá, ele parte do lugar religioso onde você está. Então, se você é evangélico, você olha para o fenômeno e fala, é o demônio. Você está no outro lado. Se lado. você está do outro lado, você fala, não, isso aqui é uma entidade que veio nos abençoar. Ah, tá. Você está entendendo? Até tem uma pergunta aqui, eles estão te bombardeando aqui. Eu não vou falar como o cara escreveu, mas ele põe aqui. Eu vou falar, esse professor não acredita na macumba e no diabo? Obviamente que eu não acredito na macumba e no diabo, eu acredito em Deus. Eu não preciso, inclusive, do diabo ou da macumba para nortearem a minha vida. Eu preciso de um Deus que é bom e amoroso, para que Ele segure na minha mão e me conduza, e me ajude a seguir pela vida fora. Uma pergunta aqui, Lárcio. A impressão que dá, eu não sei se essa impressão de a gente vê e faz essa leitura aí, para Deus ser Deus, né? Para Deus ser Deus, esse Deus que você falou maravilhoso, bondoso, aquele Deus que nós vemos ele em Jesus Cristo, onde os discípulos não querem que as crianças cheguem próximo a ele, ele fala, deixe vir as criancinhas, porque delas é o reino. Para esse Deus ser Deus, para ele ser amoroso, para ele ser bondoso, tem que existir o diabo no contexto? Okay. Nem fala isso, tem que existir, que coisa complicada, né? A sua pergunta é muito boa. Então, se você me permite, vou traçar aqui rapidamente. Pode falar. A historiografia do diabo. Rapidamente, Pode não há falar. tempo para isso, mas, por exemplo, no Velho Testamento, você tem poucas aparições do diabo, né, denominações. Sei. Porque no Velho Testamento, o diabo significa inimigo. Então, quem é o diabo? O diabo é o filisteu, é inimigo. Então, eles o visível, né? É o visível, né? Eles apelidam do diabo aquele meu inimigo que vem sobre mim com guerra. Isso no Velho Testamento. É Golias, Isso. é Dalila. É o inimigo. Né? Diabo quer dizer inimigo, adversário. Aí você fala assim, mas em Jó tem um texto lá no início que diz assim, e Deus dialoga com o diabo. Obviamente que o livro de Jó não deve ser lido literalmente. E né? não é um livro judaico. E não é. Não tem nada a ver com a cultura judaica, né, também. E o livro de Jó, ele é uma novela, né, muito interessante, por sinal, um diálogo muito interessante, porque Deus não negocia com a maldade, obviamente. E você tem culturalmente ali, quando eles constroem o diálogo, culturalmente, é a ideia de um conselho, de anciãos, né, que vão decidir a vida. Isso é cultural. Né? Então, está ali, não é para ser lido literalmente. Ok? Isso no Velho Testamento. Você tem a ideia de que Deus produz o mal, de que Deus manda matar, de que Deus manda não socorre um e outro, que é a ideia de que de Deus emana o mal. Então você não tem muitas passagens falando sobre diabo. Por quê? Porque de Deus já saiu bem o mal, é Ele que governa, é Ele que manda. No Novo Testamento, você tem a cultura helênica ganhando o mundo. Né? O que é a cultura helênica? É os conteúdos e os padrões de pensamento, né? A estrutura de pensamento grega ganhando o mundo. Isso vai acontecer o seguinte, que a forma de pensar vai mudando. Então, no Novo Testamento, já tem esse o palco, é esse o cenário, né, de cultura helênica. Mesmo nos redutos
de Roma, e aí Roma tá dominando o mundo, mas a cultura, a estrutura de pensamento grega é que domina, né? Platão, Aristóteles. Isso, exato, a filosofia Pitágoras. grega, né? E aí você tem, por exemplo, uma influência da filosofia grega, neoplatônica inclusive, né? Que é o que permeia o pensamento. Então, veja bem, se no Velho Testamento você tem um Deus que dele sai o bem e o mal, isso tem muitos textos sobre isso, Isaías, por exemplo, no Novo Testamento você já tem um ser para explicar a maldade, que não Deus, porque Deus é bom e o diabo é mau. Então, se eu fizesse uma pergunta assim, ó, Uma leitura cultural, então. uma leitura né? cultural, se eu fizesse uma pergunta assim, ó, vamos trabalhar com os contrários. Frio, calor, né? Céu, Inferno, né? Deus, diabo. né? A gente trabalha com essa dualidade grega. Não existe Deus e diabo. O diabo não é o contrário de Deus, né? Deus está para além dele mesmo, diz o Paul Tillich. Se ele for o contrário de Deus, ele é outro Deus, né? Exatamente. Aí entendeu? Deus não poderia criar outro Mas Deus. aí né? você tem a possibilidade aqui, na linguagem, na estrutura de pensamento, de criar na linguagem uma figura que vai explicar a maldade humana. Que é a teodiceia do mal, né? Que eles falam. E vai explicar alguns fenômenos que acontecem que eles não têm ciência suficiente para explicar. Eles usam um mito e eles usam figura de linguagem, Pronto. né? É o único jeito de explicar. Agora tem uma pergunta interessante aqui que eu vou te perguntar, que aí eu quero ver. Me diz uma coisa, Laércio. Jesus foi tentado, e a Bíblia diz, ele fala aqui, pelo diabo. E aí, o que você responde? Isso. Jesus foi tentado pelo diabo, né? Que é uma pergunta interessante. Se nós lermos o texto ou entendermos a sua pergunta como Jesus foi tentado pelo diabo, você está dizendo o seguinte, que Jesus é Deus e Deus está sendo tentado pelo diabo, que é totalmente incoerente. É um paradoxo, um paradoxo, uma coisa louca. Que a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. E o autor, o que escreveu o texto, olha o que ele tinha na cabeça. Então, a leitura ali, como que a gente entende a leitura? A leitura ela pode ser entendida o seguinte, Jesus vai começar o seu ministério, ele vai para o deserto é um espaço físico ou existencial para análise do coração e da alma, para se sossegar, para se conhecer. E ele precisa ir para o deserto para conhecer as reais atitudes do seu coração. E aí a ideia de tentado pelo diabo é a ideia de que você está disposto a levar o que está no seu coração até as últimas consequências? Porque o que permeia o coração de Jesus são noções de poder, de saciedade plena. Né? Quando o diabo diz, você está com fome, transforma a pedra no pão. Eu vou te dar tudo isso que você está vendo. Ali seria então um espelho onde Jesus olha para dentro Ele dele? olha para dentro. Ele olha para dentro. É um espelho. Exatamente. Porque quando porque ele é homem. O escritor ele está escrevendo, ele vê uma coisa, não é? Mais ou menos isso. Então a percepção que ele tem de tentado pelo diabo no tempo dele é um ser mítico, é uma coisa horrenda. Isso. Mas ali hoje que nós temos a psicanálise, a psicologia, um monte de coisa, você pode falar então que é um espelho onde ele vê. E não invalida a beleza do texto. A mensagem, a revelação do texto não é invalidada com essa leitura que a gente está fazendo. Sei. Porque ele vai e investiga o seu coração. Porque a caminhada de Jesus a partir dali é uma caminhada dura, de negação de muitos desejos que ele tem enquanto homem. De poder, por exemplo. Esse desejo é muito claro. Em muitos momentos, Jesus, a Bíblia diz que ele pega os discípulos e diz, vamos sair daqui. Quando os discípulos estão festejando, agora é a hora. Ele vai se tornar o rei, agora é a hora, e Jesus, vamos sair daqui. Entendeu? Quer dizer, o momento da tentação é um momento de investigação do seu próprio coração. Ele olha para si e diz, eu estou disposto a levar até as últimas consequências o que eu estou me propondo a fazer? E ele levou. Foi até o final e ele não foi isentado. Deus não foi, isentou ele, falou, agora eu vou resolver sua situação. Exatamente. Você vai descer da cruz aí e tudo bem, né? Exatamente. Então a leitura literal, ela não se sustenta. Ela não se sustenta.
E ela arranca a beleza da Bíblia para os nossos dias.